Seja bem-vindo ao Tier List Profissa, é o primeiro podcast do Brasil, quiçá do mundo, a ranquear coisas úteis, que você não tem tempo, que está fazendo alguma coisa mais útil, provavelmente. E para você que não tem opinião e quer se basear na nossa opinião, que também não é a melhor opinião de todas, seja bem-vindo. No podcast de hoje, a gente vai ranquear as melhores habilidades do futuro. O que você precisa aprender hoje para você não ficar desempregado, para você ter um negócio no futuro. A gente vai tentar ranquear aqui, de acordo com dados e achismos, o que a gente acha que é mais importante para você aprender hoje para você saber para o seu futuro. Então a ideia é que você saia daqui com um norte para alguma habilidade que você vai desenvolver ou que você acha importante para você pesquisar e estudar mais sobre o assunto e que a gente possa te ajudar de alguma forma. Hoje nós temos dois convidados aqui, Arthur Gutila e Juliano Soares. Arthur Gutila, professor de tecnologia na Link School of Business, já trabalhou de estagiário no Google. Não sei o que você fez. O que você fazia no Google? Gerente de contas no Google. Toma. Gerente de contas na Amazon também, entre outras. Tá bom. Outros passeios da vida. Tecnologia. Cara de tecnologia que gosta de futuro. Só que eu não... Bom, espero não ser demitido no futuro, enfim. Saber das habilidades. E Juliano Soares Marquezine, professor de Cardinal Ventures aqui na Link também. Link é a faculdade onde a gente está gravando esse podcast, se você não conhece, dá um Google depois. Juliano é professor de Cardinal Ventures, que é uma matéria de empreendedorismo, criando novas aventuras. Acredito que seja. Tô tentando descobrir ainda, mas eu acredito que até agora tenha sido sobre isso. E economista. E economista. Pelo INSPER, mas não comento muito sobre esse assunto, mas é mais pelo INSPER. Tá bom. Então, beleza. Os critérios que a gente vai avaliar para esse podcast são a relevância das atividades, das habilidades, ou seja, o quanto que elas vão ser relevantes para o mercado de trabalho futuro. Se uma habilidade é mais relevante que a outra, ela é mais bem ranqueada. A durabilidade delas, ou seja, quanto tempo no espectro de longo prazo ela vai ainda ser útil. Então, o quanto mais tu... Beleza, aprendi isso aqui hoje. Ela vai ser útil daqui 50 anos, ela é melhor do que a que vai ser útil para daqui só 5. E a transferibilidade ou a interdisciplinaridade, que é você pegar e jogar ela para outras áreas da tua vida. Então, seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal também. Em durabilidade, a gente considera, por exemplo, uma habilidade ela é muito relevante hoje, ela é mais ranqueada do que uma habilidade que não é tão relevante hoje, ou não? Depende, ela vai ser mais útil que a outra no futuro? Acho que sua pergunta é só sobre relevância, não entra em durabilidade. Tá fechou, fechou. E transferibilidade, você está querendo olhar para diferentes aspectos da vida ou eu estou pensando só em carreira? Você pode olhar para diferentes aspectos da vida também. Tá bom. Tá. A ideia principal é mercado de trabalho, mas se você aprender algo que você pode utilizar nos teus relacionamentos ou na tua vida pessoal, também faz sentido. Tipo vendas. Boa, legal. Perfeito. Trabalho em equipe. Você vai usar também, né? Para jogar CS. E como a gente vai montar essa tier list? São 4 categorias, então S são as habilidades profissa, que elas não têm nenhuma limitação, então elas fazem parte dos 3 critérios que a gente colocou e elas são excelentes para você praticar hoje. Provavelmente elas vão ser mais difíceis de você desenvolver do que as outras, mas são as que mais vale a pena. Então, se alguém está procurando algum para desenvolver que vai ser muito útil no longo prazo e que tem essa noção de que vai ser difícil, é uma habilidade tier S. Tier A é uma habilidade chave, então ela tem alguma limitação dentre as 3 que a gente colocou. As habilidades poderosas, elas têm mais, então uma ou 2. Aí a gente consegue diferenciar pela relevância dela. E a habilidade nichada é que ela se encaixa até em um dos 3 ali, mas ela é muito específica de um nicho. A diferença da poderosa para a nichada é que a poderosa ela pode se encaixar em 2 ou mais coisas. E a nichada ela é de uma coisa só. Eu tô muito louco para experimentar o café e eu não tomei até agora. Deu o áudio. Gostoso. Bom? Gostoso. Tô sentindo mais inteligente já. Eu tô pronto pra analisar as habilidades. Boa. Então vamos começar. A primeira habilidade que a gente vai dar uma olhada aqui é raciocínio lógico. Raciocínio lógico para mim é algo que você devia aprender na escola, fazendo OBMAP, Enem, mas que acho que poucas pessoas conseguem realmente ter um bom raciocínio lógico, que é você levar coisas do ponto A para o ponto C para o ponto D. E eu não sei onde que vocês ranqueariam um raciocínio lógico, mas para mim é um A muito bem colocado. Tá. Relevância, durabilidade e... Transferibilidade. Cara, ela tem todas. Tem todas.
Eu tenho dúvida, para ser honesto, da durabilidade de qualquer característica, tá? Então, Tá. eu tenho dúvida se alguma delas um dia não vai desaparecer. Mas eu tenho muita dificuldade em pensar em alguma carreira ou alguma coisa que seja necessário que você faça hoje que não demande alguma dose de raciocínio lógico. E uma dose razoável, tá? Inclusive, carreiras que demandam muita people skill, ela vai demandar bastante raciocínio lógico. Então, para mim, tá mais para S do que para A. Eu só fico... Depois a gente pode... se uma Sim, é S, a outra... podemos E a dar gente uma- abaixa, beleza. Dá o upgrade. Eu começaria com S, porque realmente, assim... você sempre vai precisar pensar de forma mais inteligente ou eficiente possível. Tá. Então, acho E o que... cara que faz TikTok, ele precisa ter raciocínio lógico? Certamente. Sim. Porque se você entrar na manada do TikTok, ou em especial, né? Se você não tomar uma decisão minimamente lógica, para, por exemplo, a decisão de qual conteúdo você vai produzir, você tem um desperdício de energia enorme, né? Então não é só sobre a capacidade técnica de fazer a gestão daquele conteúdo, ou sobre a capacidade de entender o melhor conteúdo, mas raciocinar sobre como você vai alocar os blocos de conteúdo. Sim. Então, para mim, faz Se não muito racionar, tu sentido. não vai ganhar dinheiro. Exatamente. Qual que é o conteúdo que mais chamaria patrocinador? sei lá? Exato. Pro meu perfil, pro meu público, é certamente muito importante. Marketing tá aí para provar que quem tá no mundo de digital economy e creator economy não tem como fugir de raciocínio lógico. Justo. Os caras me Mas convenceram. não significa que os criadores de conteúdo pensem de forma lógica. Tem muita gente que só Tá. se joga lá Sim. com Usualmente, criatividade. provavelmente, todos sejam, né? Tudo. Muito idiotas, assim. Usualmente nós temos muitos idiotas, mas seria importante algum raciocínio lógico. Tá bom, eu não vou levar isso pro lado pessoal. Alfabetização digital. Vocês podem ver que tem um mix aqui de people skills e hard skills. Só fazendo um adendo, people skills são habilidades que não necessariamente são trabalhos manuais, ou enfim, que você realmente precisa ter alguma habilidade técnica. É mais uma habilidade pessoal. Então, raciocínio lógico é uma people skill. Tem gente que chama de soft skill. People skills é mais bonitinho. E acho que faz mais sentido também. Então, pra vocês terem uma noção aí. Ou vocês vão desenvolver uma people skill ou uma hard skill, ou vocês podem tentar desenvolver as duas e escolher uma aí pra começar. Eu acho um bom aportuguesamento de people skill é socioemocional. Então, para ficar claro para quem Top. não conhece o termo, é uma habilidade socioemocional que a gente consegue Legal. desenvolver. E tem tendências também, né? Que não são necessariamente habilidades, mas são conhecimentos que você pode tipo, É isso aí. aprender um assunto em específico. Não necessariamente é uma hard skill nem uma soft skill. Eu vou trazer um ponto já na alfabetização digital. A gente está cada vez mais, isso eu vou falando de tecnologia como um todo. Quando a gente fala de alfabetização digital, a gente pensa muito em saber usar computador, saber, sei lá, navegar na internet. Mas acho que cada vez mais a gente tem uma tendência de ser o uso dessas ferramentas digitais, elas serem cada vez mais baseadas no comportamento e nos movimentos, na fala, na linguagem do ser humano. Então, uma habilidade de alfabetização digital vai ser algo tão natural que eu acho que você não precisa aprender. Por exemplo, a gente viu agora o Apple Vision, que você controla com o olho a parada. Não precisa... Beleza, é mais lógica do que alfabetização digital. Entendi. Então, eu acho que a tecnologia ela evolui de uma forma em que tudo vai ser tão fácil que você não precisa se alfabetizar, vai ser natural para o ser humano. Entendi. Meu ponto de vista. Tá. Tô muito próximo Acho que faz sentido. ao Gutierrez em relação a isso. Aquela, para mim, o clássico é assim, né? A minha mãe fez curso de datilografia, eu aprendi a digitar nativamente. Eu precisei treinar no primeiro smartphone touchscreen que eu tive. O meu priminho de 3 anos de idade, ele tenta clicar na televisão, achando que ela é touchscreen, porque isso já é nativo para ele. Não teve um processo de alfabetização e de introdução a isso. Então eu concordo assim, é uma necessidade ser alfabetizado e introduzido ao assunto, mas não sei se ela precisa ser necessariamente treinada, porque eu tenho a impressão que ela vai ser natural Entendi. de Exato. acontecer. Então tenho dúvida aí, inclusive, onde colocá-la. Eu botaria no B. Eu pensei no... Depois que eles falaram, eu coloquei um A antes, porque eu conheço muitos amigos meus que não sabem escrever um e-mail, mas pode ser que um B faça sentido nesse ponto de que a galera vai... Cada vez que você vai aumentando a população fica mais inteligente em relação à tecnologia. E você não precisa ensinar elas vão aprender, né? Exato. Eu acho que um B faz sentido. Não é um C porque você usa, enfim, pra tudo, mas... Mas Vai ter que haver, né? Terá que haver essa habilidade, mas ela vai ser mais ativa. E não é nem inteligência, né? Eu acho que esse é o detalhe. É realmente só a gente tá mais exposto a isso. Então, nosso contato é mais constante e acaba que a gente tem mais facilidade em tratar do assunto. É porque as empresas de tecnologia, ou enfim, todas as empresas percebem que o ser humano ele é naturalmente burro.
E elas tentam cada vez mais deixar fácil o uso das ferramentas. Então, hoje a gente conversa com a Alexa como se a gente estivesse conversando com uma pessoa normal. Top. Então, acho que a alfabetização, alfabetização para mim traz muito algo de ser ensinado, né? Uhum. Então, eu acho que vai ser muito natural. B Então, é uma fechou. boa nota. B é tá uma honesto. boa nota Tá também. honesto, tá honesto. Dá pra passar. Trabalho em equipe. Não sei se são bons trabalhadores em equipe. Eu não sou, mas... É o que eu acho que aqui depende muito de... Sempre vai ter pessoas envolvidas, mas tem, acho que, alguns trabalhos que você faz sozinho. Eu conheço algumas pessoas que não necessariamente precisam trabalhar em equipe para se desempenhar Sim. bem. Eu concordo. Então eu não sei se eu colocaria num S. Não. Mas para mim A é um bom lugar para trabalhar em equipe. É que daí eu penso mais dessa questão de ser diversas áreas da vida. Sim. É realmente uma decisão delicada para a gente tomar aqui, porque eu não sei se vai ter algum outro tópico relacionado a pessoas, talvez liderança, alguma coisa assim, mas trabalho em equipe é bem importante, né? Bem importante. É sempre o clássico clichê de que, assim, que trabalhando sozinho você vai rápido e em equipe vai longe. Sim. A dificuldade que cada vez mais com grandes tecnologias disruptando trabalhos processuais, acho que cada vez a gente vai entregar menos trabalhando sozinho. Né, e vai ter mais dificuldade no que a gente consegue fazer sozinho. Acho que a tecnologia cada vez resolve melhor. Eu discordo. Vai lá. Não, eu acho que vai ter tanta ferramenta que você vai conseguir fazer tudo sozinho que cada vez menos você vai precisar de trabalho em equipe. Pelo menos falando de forma, sei lá, no empreendedorismo, na criação de empresa, até na gestão de times. Eu acho que cada vez mais, a um clique ou com um rolar da sua tela, você consegue, sei lá, vender algo do mercado chinês para sua vizinhança, sabe? Sem precisar ter um time. Então, pensando no mercado, eu acho que cada vez é menos importante nesse sentido. Acho que cada vez mais você consegue tirar coisas do zero sem um trabalho em equipe, mas eu acho que é muito mais importante pro lado da vida, do lado pessoal. Então, Que é do lado pessoal que tu usa trabalho em equipe? de saber socializar e vamos alcançar um objetivo junto, sei lá. Quando eu penso em construção de amizades, é um trabalho em equipe, querendo ou não, sabe? Sim. Então, Que eu acho que aí entra mais no sentido de empatia e escutativa, talvez. Trabalho em equipe, pra mim, se a gente tá falando de habilidades do futuro e mercado de trabalho futuro, se pensar por esse lado, que no mercado de trabalho futuro você vai trabalhar muito mais sozinho, a questão acho que se você vai trabalhar muito mais em equipe, pra mim, trabalho em equipe é um S. Se os trabalhos vão ser muito mais individuais, pra mim é um A. Não, eu certamente acho que não é um S. Pensando, eu concordo com o ponto. Então é um A. É um A. É assim, eu já tava. Eu não colocaria no B, para ser honesto, mas eu concordo que é um A. Tá? Eu concordo muito com o que o Gutila trouxe de cara. Eu concordo, hoje você consegue dar muito mais escala para o trabalho individual. Minha dúvida é quanto que você consegue subir na pirâmide do mercado de trabalho, ainda assim, sem trabalho em equipe. Né? E eu acho que como a ideia aqui é a gente pensar em habilidades escaláveis para a pessoa, eu considero importante, mas eu concordo que não seja um S. Então faz sentido. Justo. Acho que assim, carreira tradicional de executivo, concordo um A. Carreira de empreendedor eu jogaria pro B, assim, porque pra dar aquele start você consegue fazer isso. Você tá falando isso porque você não tinha amigos? Ou... Eu ia trabalhar mais trauma? pelos amigos do que... Não, quando você é vendedor, você basicamente... Você tem um time, mas o seu time, você não trabalha junto com o seu time. Você se vê todo dia e tem o mesmo objetivo, mas não é um... Entendi. Enfim. Vamos deixar em A. Vamos deixar Vamos no lá. A. É um A menos, mas é um A. Você vê que a turma de tech não gosta de people skills, né? Então, alô, Carol Garrafa. Próximo tópico, análise de dados e Big Data. Aqui a gente entra mais numa hard skill mesmo. E se a gente tá pensando aqui nos 4 tópicos, eu jogaria num C, porque pra mim é bem nichado. Eu não sei o quanto que isso pode ser levado pra... Não sei. Tem ideia. Pra sua vida pessoal. Eu não sei o que é Big Data. Pra ser bem sincero. E tem um ponto importante aí. Big Data é um conjunto muito grande de dados. Como que a gente extrai informações de um conjunto muito grande de dados? Tá. Eu acho que assim, até a gente faz análise de dados até em questões que a gente não percebe, mas se a gente acorda, olha pro céu e vê que o tempo tá feio pra caramba, provavelmente vai chover, você vai ir de calça e levar um casaco, sabe? Então, eu não acho que é tão nichado assim. Isso é mais pensamento analítico do que análise de dados em si. Depende.
Porque Pode ser, você olhar pra fora, pode se ser. pensar que vai chover ou não, é você pensar analiticamente. Qual a probabilidade de chover, se eu preciso levar um guarda-chuva ou não. Acho que a análise de dados que a gente tá falando é dentro do mercado de trabalho mesmo. Tá. O quanto você vai precisar ser bom em olhar para dados e analisar uma tabela no Excel e um monte de número de dados para o mercado de trabalho futuro. Tem uma questão, tá? Aí trazendo mais pro economês do papo. O raciocínio lógico, teoricamente, ele resolve esse problema. Então, um cara que tem um bom raciocínio lógico, ele vai tomar uma decisão plausível sobre uma tabela de dados ou sobre uma determinada análise de dados. A grande questão é que existe metodologia para analisar dado que, para ser honesto, pelo menos dentro do que eu sei, ela não se atualiza com muita frequência, né? Então, quando, sei lá, você vai pegar uma série histórica, fazer uma análise de econometria nela, é uma metodologia que tem uns 100 anos já e a gente não atualiza muito ela. Não sei quanto isso é relevante, quanto isso é importante, mas é uma metodologia que é legal, assim, é importante, mas... Eu vou nessa daí também. Eu tenho realmente dúvida. Então, assim, eu acho que o cara com um bom raciocínio lógico, ele entrega uma boa análise de dados por si, né? Contudo, a habilidade de analisar dado vai além disso, né? Não sei se talvez em algum... Enxergar insights dentro dos Exato, dados. acho que o mais importante é os insights, porque fazer a análise em si e a extração nessa imensidão de dados, daí vai ser tudo terceirizado para a máquina. Essa parte não vai ser mais o humano que vai fazer. Você joga, olha, temos esses dados aqui, gere gráficos. Gera insights também. E que hoje exato. Hoje, cara, quase Tem tudo que AI a gente faz de análise de dado já dá para sair de alguma coisa automatizável, assim. Então é muito tranquilo. Eu super concordo. Eu acho que a análise bruta aí do dado, ela certamente... ela pelo menos não é longeva. Eu acho que hoje ela é útil. Pode ser. Mas ela é longeva. Hoje, certamente, ela é uma habilidade transferível. Acho que o mercado demanda em diferentes áreas essa questão de análise de dados. Mas eu tenho a impressão que ela não não vai sobreviver muito. É um B baixo. Não, eu acho que é um C alto. Eu tô com o Cutila. Eu alto? também acho. Então tá bom. Já que a gente tá falando de dados aqui, pensamento analítico. Que aí eu acho que entra naquela parte de você olhar para... Tem uma diferença aqui entre pensamento analítico e pensamento crítico. E que são dois tipos de pensamentos que estão na nossa lista. O analítico é você olhar para dados da tua vida pessoal ou do teu trabalho e saber agir em cima disso. Tem bastante a ver com raciocínio lógico. Mas é mais pro cara que... De novo, exemplo de quem cria conteúdo, você olhar as métricas do teu TikTok. Ali você está, entre aspas, analisando dados, mas acho que é mais o lógico é mais pensamento analítico do que... instintivo e o analítico é algo mais baseado em métricas, Isso. Lógica é tipo, eu fiz isso, se eu fizer o Z vai dar certo. O analítico eu só vou fazer Z se X, Y me provar que dá para fazer Z. Bom senso em relação aos números é fundamental. Assim, então eu conheço muita gente que tem um raciocínio analítico no ponto assim de, cara, ele bate o olho numa determinada planilha de valuation e ele não precisa ver o resultado, mas ele sabe que, cara, tem alguma coisa errada, isso está me gerando alguma estranheza ou alguma coisa assim. Mas, para ser honesto, de novo, assim, é uma habilidade super importante. Então, as pessoas que eu cruzei com isso, elas conseguem destacar isso. Usualmente vem de um background muito grande naquele setor ou alguma coisa assim. Mas a minha dúvida é, para ser honesto, se a gente não vai ter plataformas e inteligências melhores fazendo isso. Exato. Tá? Então, o cara que vai analisar a plataforma, ele não tem que ser bom nisso? Ou ele pode ser qualquer... Eu acho que o pensamento... Cutila, me corrija se eu estiver errado. Eu acho que o pensamento analítico, apesar dele ter esse tom meio filosófico, de cara, bata o olho aqui e enxerga alguma coisa, ele nada mais vem do que de uma série de insights que são traqueáveis, né? Ele tá vindo... Na prática, esse cara tá vendo um monte de conta mental, talvez de forma inconsciente, que a gente conseguiria imputar numa inteligência artificial para fazer. Aula de tecnologia. Vamos lá. Frase de Alan Turing. Você lembra dessa? Vai. Fudeu. Não estudou pra prova. Todo problema ou situação que pode ser resolvido por um algoritmo, a máquina vai ser melhor. Que tem um algoritmo, pode ser resolvido por uma máquina. E a máquina vai atuar de forma melhor. Então, números e tomada de decisões, outputs através de números, com certeza as máquinas vão fazer de forma melhor do que um ser humano. Então, no meu ponto de vista, não é tão relevante quanto o raciocínio lógico. O raciocínio lógico vai ser o cara entender qual que vai ser a plataforma, talvez, que ele tenha que usar para o problema dele quando olha para as métricas do Instagram, do TikTok, etc. Para vocês é um S, um A, um B, um C? Para mim tá entre A e B. Acima da alfabetização, atrás da alfabetização? Ainda tem isso, então Pô, tem... aí fudeu.
Não, seria Cara, eu acima... jogaria um B alto, então, se a gente tá falando disso. Eu concordo. Porque ele é durável até o ponto que uma AI substitua isso, Ou mas seja, você ainda vai ter hoje- que ter as noções. E é transferível, com certeza. E aí entra no ponto de relevância. O quão relevante vai ser isso no mercado de trabalho. Sim. Se você tem AIs que substituem isso, você só precisa ter a noção básica de pensamento analítico. E aí, assim, contando aqui de um cara que tem algum contato com o mercado numérico, uma coisa que eu reforço aqui, se você é um cara que hoje está na faculdade ou alguma coisa assim, não é uma habilidade descartável, tá? Talvez ela seja em alguns anos, talvez pouco tempo, mas ela ainda não é. Então, não desconsidere o pensamento analítico. É importante saber analisar dados. Mas concordo pensando em futuro, em especial se esse futuro for longo prazo, acho que é super isso. É um algoritmo que a gente certamente vai delegar de forma otimizada para uma tecnologia fazer. Boa. Sim. Acho que também vale ressaltar um ponto que as habilidades que a gente está ranqueando são as que estão em maior demanda. Se você juntar os 3 pontos, a gente pode traduzir isso em demanda. Quantas empresas estão buscando isso para contratar e o quanto o mercado, no caso, os consumidores estão buscando isso para você que vai empreender. Então, as habilidades S, se você desenvolver, são as que têm maior demanda por. São as maiores dores que a gente tem no mundo. Eu ainda deixaria um abaixo, eu acho, mas um B alto também é justo, porque é muito importante hoje. Só que eu acho que daqui a um curto, médio prazo vai ser... Então, vamos deixar aí. Tá bom. Depois a gente promove. Depois a gente promove. Outro Fechou. ponto. Alfabetização em inteligência artificial. ChatGPT. O quão importante vai ser o cara saber mexer em AI? Tá. É que pra mim a alfabetização tem muito a ver com alguém te ensinar, né? Eu acho que nesse Mas pode ponto ser de vista- você ser autodidata também. Tá, pode. Porque se você pensa num bebê, beleza, a gente ensina ele o alfabeto, mas se você não ensinar, ele vai aprender a falar português igual. Tá. Não sei se chamaria de alfabetização. Enfim, conceito de alfabetização. Discordo, tá bom. Vamos lá. Hoje, eu deixaria como um S. Mas assim como você aprendeu em um curto período de tempo, você se alfabetizou na internet, depois de um período maior, isso vai ser irrelevante. Porque vai ser algo natural e normal. Então, para mim, tá alto, acima de alfabetização digital, mas tem os mesmos problemas da alfabetização digital. A partir do momento que virar algo natural do seu dia a dia, todo mundo vai saber mexer, você não vai precisar se alfabetizar em cima disso. Para hoje, é a coisa mais importante que tem. Então, cara, como os dois são bem parecidos, eu colocaria tipo em cima de alfabetização digital. Não, Na eu frente, botaria na em A. verdade. Eu acho que eu botaria em mais importante que pensamento analítico. Aham. Hoje sim. Que Porque você se acha? você sabe usar uma ferramenta de IA para analisar seus dados, você descarta o pensamento analítico. Então tá bom, então vai ser um abaixo. Vamos pro próximo. Vamos nessa. Experiência do usuário. Aqui a gente pode falar um Cara. pouco de design também, já que os dois estão bem parecidos. Para mim, experiência do usuário é uma das mais importantes aqui. Eu não sei se eu colocaria em S ou colocaria em A, porque talvez ela não seja tão transferível para âmbitos pessoais da vida. Mas a gente fala em trabalho, eu acho que toda empresa ou todo negócio, tu precisa ter uma boa experiência do usuário. Então, mas daí você tá Pensar falando... nisso, né? Você tá falando do empreendedor ou você tá falando daquele cara que quer seguir uma carreira de executivo? Os dois. Os dois vão ter que usar. Ou não? Eu acredito que sim, tá? E eu acho que ela é super transferível para a vida, tá? Isso, para mim, o raciocínio de experiência do usuário é tal como storytelling. Né, cara, você, sei lá, você vai chegar numa pessoa na balada e você entender de storytelling é tão interessante quanto para a construção de um pitch. Experiência do usuário, para mim, é a mesma questão. Se você sabe construir o raciocínio com alguém, né? Então, sei lá, você vai trocar uma mensagem. Eu, por exemplo, hoje, se eu troco mensagem com alguém do pessoal, eu escrevo até no máximo 2 linhas, porque é uma questão de experiência para otimizar a leitura da pessoa. Então, existe uma vantagem também na vida pessoal. A minha dúvida e aí, tecnicamente, eu não sei o quanto que isso, para ser honesto, também não vai ser otimizado. Porque, de novo, eu acho que o que é uma boa experiência do usuário também é facilmente mapeável, né? A gente já tem métrica para entender se isso é bom ou não é bom para o usuário. E aí eu consigo replicar de forma escalável via tecnologia. É porque cada usuário é um usuário, né? Como que você vai sempre escrever 2 linhas para qualquer situação e para qualquer pessoa? Eu acho que é uma parada que você nunca vai... Pelo menos eu. Não
vou parar para pensar na experiência do usuário, enfim, quando eu estiver conversando com alguém, mas eu entendo que para um produto, para um serviço, beleza, isso é muito importante. Sim. Mas O quanto tu acha que as empresas de hoje e do futuro estão olhando para quem é bom em experiência do usuário? Bastante. Assim, usualmente, das formas, né, tem aquele basicão, assim, de negócio, né, que você tem que gerar, entregar e capturar valor. Uma das principais dificuldades que as startups têm, pensando em startup, mas em grandes companhias também, é no drive de entrega de valor, e não no de geração e nem no de captura, né? Experiência do usuário está intimamente ligado com isso. Então é muito mais fácil, apesar de não parecer, você desenvolver Não é muito mais fácil, acho que isso é uma afirmação forte, mas é tranquilo você desenvolver um produto novo, por exemplo, ou você desenvolver alguma determinada solução e ter dificuldade de entregá-la. Isso é muito sobre a experiência do usuário. Então ter essa preocupação eu acho bastante relevante. eu acho é que daí a gente tá numa a gente tem que entender um ponto que é muito importante, mas as empresas subestimam. Então eu acho que elas estão olhando pouco para contratação Hoje. de pessoas. Elas não estão contratando tantas pessoas, apesar de ser muito importante. Então eu falaria, estuda a experiência do usuário que você vai ser contratado? Não falaria isso. Mas eu acho que acho que a empresa precisa dessas pessoas, mas elas não querem contratar, não querem gastar grana com isso. Então eu acho que é muito importante, mas não estão dando o seu devido valor. Tá. Por isso seria uma skill secundária, provavelmente. Você não vai ser contratado por ser um expert em experiência do usuário. Mas isso certamente, pós-contratação ou durante o pitch ali de contratação, vai ser um diferencial. Você mostrar que... E não é sobre estruturadamente saber as regras de experiência do usuário, mas ter esse bom senso para se preocupar com o usuário. É realmente sobre... priorizar o cliente, né? Eu acho que é uma das habilidades mais importantes que existem para negócio de maneira geral. Então, para mim, tá certamente entre A e B. Aí não sei com vocês. Cara, eu acho que pra mim seria o B mais alto de todos. Porque... Ou A mais baixo. Ou A mais baixo. Lembrando que o A é o que dos três ele peca em 1 e o B é o que peca em 2. Fiz um dedo meio sem querer. Cara, eu acho que o único ponto que talvez ele peque aqui, que ele seja menos relevante que os outros, aqui você não vai ser contratado por isso, e que talvez ele... Durabilidade pra mim é o que ele tem mais nota, né, dos três, e transferibilidade pra mim é só, assim, é literalmente dentro de mercado de trabalho. Eu não vejo muito como você... Beleza, tem o ponto de você mandar mensagem, mas acho que talvez isso é mais empatia do que experiência do usuário. Empatia escutativa, né? Então eu colocaria como o A mais baixo, talvez. Não, eu acho até talvez mais importante, pensando em Mais importante que AI. mas pensando no longo prazo, assim. Mais importante trabalhar em equipe? Acho que não. Que não. Tenho dúvida, tá? Mas eu acho que não. Então tá bom. Tá Criatividade. Cara, aqui eu vou ter que jogar esse. Eu gosto muito de criatividade. Vai. O que vocês acham? Não, fica à vontade, fica à vontade. Não, é só que eu gosto muito de criatividade. Tipo, eu acho que o profissional criativo, ele não é o cara que ele cria ideias do nada, né? Eu gosto do termo do Murilo Gun, que criatividade é muito mais combinatividade do que criatividade. Não tem como você criar alguma coisa do zero. E sim, você combina inputs que já existem na tua cabeça. De forma diferente. Então, o cara que ele é criativo, ele não é um gênio, mas ele é um cara que ele sabe ter o pensamento analítico com o crítico, com o lógico, e ainda assim inovar nesse meio. Isso torna ele criativo. Para mim é um mix de algumas outras habilidades que estão nessa lista. Por isso eu colocaria ela num S. Também porque ela é extremamente transferível para outras áreas, né? Esses dias a gente tava numa festa, eu transformei um vaso num copo. Isso foi ser criativo. Eu tava sem copo. Certamente uma ótima aplicação. Nunca transformou um sapato num copo também. Né? Não, o sapato é o clássico. Eu concordo, eu acho que é S, mas eu acho que, assim... Eu só tô indo você na frente ou atrás do raciocínio lógico. Pra mim é atrás, mas eu acho que tem uma falha na sociedade de entender direito o que é criatividade. Então... acho que é esse ponto que a gente combinou, né? De você pensar que criatividade é o cara ser um gênio e, na verdade, ou é outra definição que você tá... Não, eu acho que ninguém sabe definir exatamente o que é criatividade. Pode Sinceramente, ser. Eu acho que é uma parada ali meio sobrenatural que acontece em diversas áreas da vida que a gente precisa para evoluir.
Tanto é que tem uma dificuldade muito grande, e isso para mim é muito importante sobre o disclaimer em relação à criatividade, né? Criatividade não é ócio criativo, né? Você deitar no momento maconheiragem do teu dia ou da tua semana e achar que vai ter uma epifania e vai descobrir o novo Facebook ou a nova fórmula de Bhaskara. Isso não é criatividade, né? Criatividade está intimamente ligado a você conseguir, cara, é isso, é fazer intersecção entre coisas diferentes, produzir coisas diferentes, e de fato existem definições diferentes, né? Autores diferentes definem criatividade de forma diferente. Mas eu certamente concordo que ela tá ali super bem posicionada. Acho que tem que ter uma parcimônia em relação ao uso do termo, né? O cara criativo, assim, não considere criativo somente aquele cara mega alternativo que consegue sentar e ficar elucubrando por horas coisas aleatórias. Sim. Mas daí Até a pensando... definição de inovação é a criatividade que dá dinheiro, não é? Ou a criatividade aplicada, né? Pode ser. Que gera nota fiscal. Mas daí, trazendo um ponto importante. Eu sinto, Arthur, ao longo desses meus anos de mercado, que cada vez mais o mercado te poda a sua criatividade e você vira menos criativo. Então, não sei se, por exemplo, você seria contratado por sua criatividade. Acho que depende da empresa e do estilo de trabalho, talvez. E eu acho que depende também, porque se a gente fala só de mercado de trabalho só por ser contratado, talvez o cara que ele vai empreender, ele tem que ser muito mais criativo do que o cara que ele vai ser contratado. Ou ele tem que ser um bom executor só, mas depende do nicho também. Depende do nicho, depende do estágio de empresa. E aí tem uma questão, gosto muito disso que você trouxe, Gutila, porque, cara, parece bobeira isso, mas assim, você pode ser criativo quanto você quiser, né? Você pode sair da sua caixa quanto você quiser, desde que você esteja dentro da minha caixa, que sou seu chefe, né? Porque, cara, o dia que você começar a me incomodar e correr o risco de você derrubar a minha posição, eu vou ficar puto, né? Então, assim, por exemplo, eu adoro ver empreendedor falando que ele espera da equipe que seja criativa, disruptiva e tudo mais. Eu nunca vejo a equipe falando isso, porque a equipe sabe que eles perdem o cargo, eles perdem a promoção, o bônus no final do ano é compartilhado, porque gera uma insegurança, né? Esse incentivo. Então, não é tão óbvio assim a premiação à criatividade, né? Ela é realmente, eu acho que todo mundo, assim, você parar alguém na rua e falar assim, criatividade é importante, a pessoa fala, porra, é importante. Mas ninguém de fato sabe assim, como premia, como mensura e de fato a galera tá remunerando isso ou não, né? Mas se a gente pensa no futuro, eu espero que as empresas do futuro olhem mais para isso e saibam recompensar isso. Eu acho que assim como, sei lá, a tecnologia era algo que a gente foi entendendo a importância ao passar do tempo, e a galera hoje percebe que é muito mais fácil você anotar os pedidos no Excel do que no papel, no restaurante. Criatividade também vai ser mais bem recompensada mais pra frente. É que é mais é uma parada meio mais misteriosa, então... Tá, quase metafísica, mas é um S, né? Ainda é um S. Se ela fosse hipermensurável, vamos pensar assim, cara, se ela fosse... Se desse pra botar no papel. Onde você colocaria? Não, eu continuo no S, vai. Tá bom. Pode ser um S baixo, depois a gente Adotando pensa. que o futuro é um mundo maravilhoso, a criatividade tá no S. O que seria de nós sem criatividade, né? É isso aí. E até, tipo, se você que faz trabalhos no ChatGPT, tu sabe que o ChatGPT não dá uma resposta tão criativa quanto você conseguiria pensar. Porque às vezes eu acho que se eu pego uma resposta do GPT e eu consigo ser criativo em cima dela ou jogar uma ideia criativa para ele ser mais criativo ainda. E eu acho que no futuro, se as pessoas vão usar muito ChatGPT e você não vai ter que pensar mais em ideias criativas, os profissionais que são criativos sem usar a inteligência artificial vão ser mais valorizados do que o cara que só sabe escrever bom prompt. Eu concordo. Não à toa, o próprio ChatGPT, um dos parâmetros que eles utilizam, né, você percebe que ele consegue dar respostas muito diretas e respostas longas e criativas, né? Então, um dos parâmetros que a gente pode controlar no próprio ChatGPT é a criatividade. Como que eles mensuram a criatividade, né? Exato. Então, se até as máquinas estão botando essa medindo criatividade, porque é importante. Concordo. Show. Cibersegurança. Aí eu entro numa área que eu não entendo nada sobre. Gutilo, o que é cibersegurança, pra quem não sabe? Vamos lá. Cibersegurança é a segurança de tudo que remete ao mundo digital, né? Ao mundo cibernético. Então, senha, dados, informações. O que eu acho? Eu acho que para profissional é super nichado. Se você quiser ser um profissional de cibersegurança, é um nicho, é um baita de um nicho, inclusive. Mas todas as empresas entrando no mundo cyber, entrando no mundo digital, hoje em dia até a padaria vai precisar
entender e entrar nesse mundo digital, ela se torna menos nichada para as empresas. Então, você precisa proteger. A gente tem cada vez mais leis que incentivam e que obrigam a proteção dos dados dos seus clientes. Então, talvez seria um B baixo para mim, porque como profissional é super nichado, mas cada vez mais, e pensando principalmente no futuro, todas as empresas vão precisar se preocupar minimamente com isso. Para você não tomar uma multa, para você não ser processado, enfim. Eu também acho que é um B baixo, porque a quantidade de gente que eu vejo com o perfil sendo hackeado no Instagram, que não sabe como proteger a conta. Verdade. E os caras perdem, dinheiro por isso. Eu não sei se isso entra em alfabetização digital ou em cybersecurity. É uma mistura dos dois. É uma dois. mistura dos dois, mas... Por isso eu acho que ela é transferível até. Então, é esse o ponto, inclusive, que eu queria trazer pra você. Eu concordo que talvez, assim, pensando em core business da tua carreira, né? É bem nichada. Ela é puta nichada. Mas e se a gente pensar, assim, como uma habilidade secundária para um profissional? Eu acho que ela é bem razoável, né? Eu não sei se eu... É meio assim, cara, eu não contrataria um cara que é óbvio pra mim que clica em todo phishing que ele recebe no e-mail. Né? Eu não sei, isso é cibersegurança? Isso é uma habilidade de cibersegurança? Mas eu acho que cibersegurança a gente tá falando mais da outra ponta. Eu acho que daí a gente entra mais como não ser hackeado. Digital, Tá bom. Você entender como funciona a internet para você não ser hackeado. Pagar um antivírus. Importantíssimo. Se você não... Cadê o link de afiliado do Kaspersky? Kaspersky. Eu uso. Então é um B baixo. É um B baixo. É um B baixo. Pode ser. Tô com vocês. Por conta desse ponto do Instagram e de você saber mexer nas suas... É uma mistura de alfabetização digital com você saber... cibersegurança. Concordo. E concordo que a alfabetização digital, por ser mais ampla, tá um degrauzinho acima aí de tá mais pro consumidor final. Fechou. Liderança. Ai, cara, assim, essa deixa eu já puxar o bastão. Sendo bem honesto, eu jurava que isso não era uma coisa muito importante. As pessoas vêm tentando me convencer disso há algum tempo e eu descobri que é realmente mega importante. Tá? Ainda que não seja necessário... lidar com equipe e tudo, a habilidade de liderança de maneira geral é desde assim, parece que não, mas a gente lidera inclusive fornecedor, cliente, a forma como a gente se posiciona é mega importante. Também, e olha que a porcaria que a gente está fazendo aqui, né? A gente está jogando lá no S um monte de habilidade intangível, né? E aí, para quem tá ouvindo, tá virando uma situação desesperadora, a pessoa vai acabar de ouvir e querer pular da ponte. Acontece. Mas eu realmente acho muito importante, assim, tem muita dificuldade em pensar em você, em especial, de novo, né? Pensar na pirâmide corporativa ou até de empreendedorismo, pensar em crescer nesse processo sem ter uma boa habilidade de liderança desenvolvida. Liderança é direcionar, gerenciar, sendo uma pessoa legal. Então, mas eu acho que é muito sutil. Eu acho que não é uma parada que você estuda. Quer dizer, estuda, lógico, mas tá no detalhe. Não é algo, tipo... Você consegue identificar quando a pessoa tem um raciocínio lógico legal, mas talvez um dia, mas você não consegue saber se ele é um bom líder em um dia, né? Todo mundo é um líder? Existe predisposição, né? Então, assim, tem pessoas, claramente, assim, você vê criança na escola que as outras crianças estão paradas em volta ouvindo ela falar. Isso não é puramente uma habilidade de comunicação, é uma habilidade de liderança, mas tem treinamento, né? Então, assim, eu já fiz alguns treinamentos de liderança e certamente eu aprendi habilidade técnica nesses treinamentos que me ajudam muito hoje a fazer coisas melhores do que pessoas que eu vejo que não têm estão fazendo. Então, todo mundo consegue ser um líder. Tá, então, se, por exemplo, um time ele tem 20 pessoas. Dessas 20 pessoas, uma é um líder. Eu acho que se tiver um bom líder, é melhor do que todo mundo saber trabalhar em equipe, por exemplo. Sério? Eu ia chegar nesse ponto, porque eu não sei se ela tá acima ou abaixo de trabalho em equipe. E eu não sei se ela tá no S baixo ou no A mais alto. Se um líder sabe qual que é o destino, qual que é o caminho que você tem que percorrer, seu time inteiro, ele pode falar, olha, vocês são bons em trabalho em equipe, vocês vão fazer isso junto ou não. Cada um é horrível em trabalho em equipe, faz todo mundo individual e manda bala, Entendi. faz o Então liderança é mais importante que trabalho em equipe. Cara, com certeza. Assim, ó, até pra entender, assim, ó, usualmente, se você tirar um maestro de uma orquestra enquanto ela tá tocando no dia do recital, né, o dia da apresentação, a orquestra não erra nada, porque ela já treinou com aquele maestro uma centena de vezes, ela não costuma errar nada. A questão só, eu acho, qual é a diferença do líder pro trabalho em equipe, né? Qual é a diferença das habilidades? Você delega ao líder, o líder tem atribuições diferentes da pessoa da equipe que sabe trabalhar bem em equipe. Uma equipe bem liderada, trabalhando ou não bem em equipe, ela consegue chegar em lugares diferentes, acredito que mais longe, do que uma equipe que não tem uma boa liderança. Então, acredito que sim, é mega importante e tá acima. Ela vai dar entregáveis melhores. Se uma equipe liderada tem entregáveis melhores do que uma equipe sem liderança, ainda que trabalhe bem em equipe. Sim. Somando os dois é a situação perfeita. Vocês colocariam um S baixo ou um A alto? Eu acho que um A alto.
Um alto. Eu discordo, mas eu não me incomodo, tá? Eu preferia o S baixo, mas eu concordo. Não vejo problema em estar no A alto. Gutila cego. Tem uma luz bem no S ali. Tá. Mas eu acho que é porque não dá pra comparar com as outras duas, talvez. Tá. Porque eu acho que ela é durável, tipo, ela vai ser, talvez até pra sempre, sempre vai ter que ter um líder, até que seja um robô, mas eu acho que não vai chegar a esse ponto. Já teve empresas com CEO robô que performaram, entendeu? Então, se liderança saber o que fazer, da maneira que fazer, direcionar o seu time, também não duvido que exista outros seres não humanos que consigam fazer isso. Eu falei no começo, eu não duvido de nenhuma dessas que vá desaparecer, tá? Pra mim, todas elas são desaparecíveis. Mas É uma previsão do tempo. Isso aí, isso cara, aqui, né? isso aí. Então vamos deixar no alto. Vamos lá. Assim, de novo, assim, eu fico ligeiramente desconfortável, mas eu concordo com vocês. Não é um problema pra mim, ela tá no A alto aí. Então fechou. Vamos nessa. Programação. Pra todos os programadores assistindo aí, um abraço. Tem muitos? Não sei. Então não fiquem bravos comigo. Eita. Qual que é a tua opinião sobre programação? Ruim. Eita. Ninguém mais vai precisar saber programar. Raciocínio lógico já resolve. É melhor se aprender inteligência artificial do que aprender programação. Isso daí é trabalho de máquina, assim como era trabalho de maquinário mexer em alavanca. Então, se bobear, Todos vocês que estão na faculdade de programação. Se mata. Abraço. Deixa só pra mim esse trabalho de programação. Eu seria até menos pragmático que o Gutila, mas se ele que é um especialista da área falou isso, cara, eu tô bem confortável. E é uma habilidade, tem uma questão, né? Eu acho que quando a habilidade é fácil, tecnicamente fácil de aprender, isso me preocupa. Quanto que ela é simples, ela vai sumir, né? E pra ser honesto, eu acho programação em níveis básicos um negócio muito óbvio. Assim, cara, você assiste meia hora de vídeo no YouTube, você entende, lógico, né? Então, na boa, se você acha que seu baita diferencial é programação, você tá fudido. Então, esquece. Assim, a demanda é muito alta, Mas hoje. Exato. Você vai ganhar muita grana? Vai. Se você quiser aprender programação, fazer grana até poder fazer o que você quer de verdade, beleza, é uma estratégia. Mas pro longo prazo, acho que ninguém vai aprender programação mais. E assim, né, cara, quem que é o cara que tá ganhando muita grana com programação? É o cara que programa um baita tempo, mega especialista. Eu não sei se o cara que aprende programação. O cara que aprende programação ali, que sabe fazer o basicão, ele ganha acima da média nacional, mas grana real ele não ganha também, né? Vai ser bem acima da média nacional, vai ser uns bons salários mínimos, mas também até estabilizar o nível de oferta e demanda. É isso aí. É isso. É isso aí. Então, acho que pro futuro, pro mercado... eu acho que vai ser uma coisa... De novo, pensando no futuro, vai ser uma coisa muito nichada. Acho que hoje... Falaria para todo mundo aprender? Falaria, mas para hoje. Então... Falou o programador falando tudo isso. Mas eu acho que é isso. Eu acho que programação vai ser uma parada que as pessoas não vão aprender. Vai ser uma parada 100%. Muito hate, né? Você tá ciente disso. Não. Eu preciso de programadores, inclusive. Se alguém... Comentem. Se alguém for programador... Derrubem o perfil dele no Instagram, denunciem. Não, e se você tiver uma opinião contrária... @ArthurGutila, 2 T's e 2 L's. Não, eu acho que assim, habilidade do futuro, agora sendo pragmático, vai ser muito nichado. Esse cara vai aprender a programar. Você vai ser um cara muito bom, você vai ganhar muita grana, mas vão ser poucos e que vão ser os programadores que vão treinar a base de dados de inteligência artificial. Não vai ser uma demanda do mercado latente, no sentido de muitas empresas vão contratar? Acho que não. Acho que vão ser poucas empresas que vão precisar disso, que vão ser as que dominam os treinamentos de modelo de linguagem, e daí de resto vai ser tudo máquina fazendo. Assim como, enfim, dirigir. Vou comparar com dirigir. Todo mundo hoje sabe dirigir? Precisa? Sabe, mas não vai precisar aprender a dirigir. Exato. Então é acima ou atrás da análise de dados e Big Data? Eu acho que é acima... Porque talvez demore mais tempo para ser algo delegado para inteligência artificial. Mas também não sei quanto tempo, porque hoje o ChatGPT já programa para você o básico. Tem como fazer site no ChatGPT. Exato. Só pedindo para ele com algum nível de erro, mas simplesmente uma plataforma muito jovem, né? É uma ferramenta muito jovem. Fora que tem, enfim...
milhões de outras AIs que substituem vários trabalhos de um programador. Exato. E tudo isso vem por conta do mesmo ponto da habilidade da alfabetização digital, porque as empresas entendem que cada vez mais a gente precisa conversar. A relação humano-máquina tem que ser mais sutil, mais suave, e não vai ser através de linha de código. O que antes, até porque, se a gente for comparar, eu aprendi na faculdade programação em binário. Ninguém mais usa programação em binário. Assim como eu acho que ninguém mais vai usar programação com parâmetros, métodos, etc. Eu acho que vai ser tudo em linguagem natural. É o motivo pelo qual eu fiz um dia de análise de sistemas e nunca mais voltei naquele lugar. Então é um C. É um C alto. Show. Marketing e criação de conteúdo. Juliano Alto. tem uma agência de marketing, a gente não falou, ele é arquiteto também, mas... Faço bastante coisa. Tá. Cara, eu quero a tua opinião aí, porque eu sou criador de conteúdo também. Você tá num lugar de criação de conteúdo. Você sabe, eu tenho uma opinião bastante complexa sobre esse tema, né? E puramente achismo. Esse que é a merda de falar sobre esse tema. De forma pragmática, hoje é importante? É importante, tá? Então, assim, desenvolveram toda uma terminologia, um objeto de estudo chamado Creator Economy, porque de fato é uma coisa importante, né? Então tem empresas nascendo em cima disso. Eu acho que o Startup o Conteúdo SA é um livro clássico aí que bombou nos últimos, já se tornou clássico mesmo sendo muito jovem, por tratar desse tema, tudo. Então é de fato uma coisa bacana aí pra gente olhar e se preocupar. Contudo, a minha dúvida é realmente assim, sobre quanto que marketing e criação de conteúdo nada mais são do que uma hard skill, né? Você fala, puta, mas tem a questão de conexão com o produtor, né? A gente, como ser humano, tem uma baita dificuldade em desconectar, em desassociar o que é realidade do que não é realidade. Uma vez que a gente consiga artificialmente produzir produtores de conteúdo, e isso começar a ser natural pra gente, hoje ainda não é, eu tenho muita dúvida se isso vai ser relevante ou não. Mas daí produção de conteúdo não quer necessariamente dizer que é você produzindo conteúdo. Você pode jogar um vídeo com um texto e uma voz feito por inteligência artificial, mas você está criando conteúdo. Eu acho que... Acho que noções de marketing é um pouco relacionado com vendas também, mas entra nisso aí. Acho que você como pessoa estar botando a cara, fazendo o que o Matheus faz, cada vez vai ser talvez menos importante. Tá bom? Mas às vezes, eu acho que aqui dá para separar em muitos subtópicos, né? Uma empresa, eu acho que é muito mais importante do que as empresas estão encarando esse tópico. Mas para o futuro, pensando no longo prazo, que é o que a gente está pensando agora, eu acho que criação de conteúdo é muito importante, porque eu acho que as empresas vão ser cada vez mais empresas de entretenimento, cada vez mais para você ter esse relacionamento com o seu cliente, você vai precisar agradar a ele não só pelo seu produto. Então, eu acho que o marketing vai mudar muito, não do jeito que a gente vê hoje, mas que vai ser muito importante você acompanhar essas tendências e trazer um marketing que seja um marketing legal, não um marketing que seja você ligar a TV e vir uma propaganda chata sobre um produto aleatório. Então, eu acho que, pensando no conceito genérico de marketing e criação de conteúdo, muito importante. O de hoje, de criação de conteúdo, de Creators Economy, talvez não seja tanto para o futuro, mas pensando no termo abrangente, eu acho que eu botaria um asão. Eu, para ser honesto, colocaria em S. Pensando aqui, eu concordo contigo. Eu tenho até dúvida se deveria estar no mesmo bloco marketing e criação de conteúdo. Porque assim, criação de conteúdo eu acho questionável. Marketing, cara, se você não fizer marketing, você tá fudido. É essa a questão. No momento onde a gente consegue produzir serviços, produtos e soluções com muito mais facilidade do que nós produzimos há 100 anos atrás, de novo, a grande questão, a virada de chave para as empresas costuma estar na capacidade de entrega disso e de acesso a quem vai ser o possível cliente disso. E o marketing tem justamente essa finalidade, né? Então, eu acho uma habilidade mega importante e aí ela é super transferível. Porque marketing para pessoal, né, para vida pessoal, para vida acadêmica, né, é mega importante. Assim, se você não sabe se portar como alguém de marketing ou se considerar alguém como um ativo de marketing, tá muito
complicado aí o processo. Justo. Então, eu, sinceramente, colocaria ela no S ali com tranquilidade, apesar do disclaimer em relação à criação de conteúdo. Criação de conteúdo acho que tá dentro até de marketing, né? Não sei. Exato, ela pode ser ela é um subtópico de marketing, né? Mas pensando no marketing como um todo, tá ali em habilidade profissa. Tá bom. Porque pode ser... Enfim, concordo. Eu tava no B, mas já que vocês jogaram pro S, é o trabalho que eu faço, então... Gestão ambiental. Aqui a gente entra em tópicos de... Together Grow. Em tópicos de sustentabilidade, ESG, mas o quanto as empresas no futuro vão querer pessoas que entendem sobre sustentabilidade, ESG e como É que eu sou clubista nesse gerir tópico. bem os seus recursos. Pra mim tem, assim, é muito simples. Se não existe planeta, não existe empresa. Tá Então, bom. eu botaria lá em cima por causa disso. Eu sou vegano, sustentável, Tá vegano? Todo errado. reciclável. Todo errado. Então, eu sou bem... Eu visto a camisa da gestão ambiental. Alguém gosta de Cara, churrasco. eu acho que talvez hoje ela não é tão importante quanto ela vai ser no futuro, apesar de ser importante. Eu acho que poucas empresas olham para isso ainda. As grandes, lógico, estão olhando mais. Mas que com certeza é uma habilidade que pro futuro todo mundo vai ter que olhar, senão a gente... Eu vou até trazer um morrer. ponto adicional. Não é que hoje não é importante, tá? Hoje a gente só tem um mercado ainda tímido e pouco habituado com todo esse processo. Né? Exatamente. É aquela coisa assim, né? Pô, parece bobo isso, mas ninguém investe numa startup de carvão. Né? Ninguém investe numa startup de mineração. Então tem uma questão assim, né? Hoje talvez a gente não esteja amadurecido o suficiente para ter negócios puramente de gestão ambiental bombando ou profissionais de gestão ambiental bombando. Mas ninguém mais infringe alguma coisa grande ou nasce infringindo como core alguma coisa de gestão ambiental. Naturalmente, a gente está numa etapa de aprimoramento desse processo onde existem profissionais especializados em gestão ambiental. A minha desconfiança é que cada vez menos existam esses profissionais, mas seja uma habilidade requerida para todos os profissionais. Por uma questão de bom senso, né? Eu gosto muito dessa frase do Gutilla sobre, cara, se não tiver planeta, não vai ter, mas isso não só para o ambiental, eu acredito que você trouxe aqui muito pensando em meio ambiente como meio ambiente de natureza e tudo mais, mas se a gente pensar no ESG de maneira geral, que estão colocando sustentabilidade e governança aí também, cara, não é sobre ser bonzinho e abraçar a árvore, é sobre ser minimamente inteligente. Né? Se você ficar jogando o jogo que a turma jogava 50 anos atrás, que era ser agressivo ambientalmente, não é sobre perder investidor ou ser antipático com o cara que está te contratando para vender que você é bonitinho. É sobre estar fazendo um negócio merda que não vai ser longevo. Né? Tem uma métrica que eu gosto muito, assim, usualmente 30% do seu valuation, ele vem da perpetuidade que o teu negócio tem. Então, se o mercado entende que o teu negócio vai ser eterno, e aí por isso ele precifica você 30% mais caro do que você vale. Todo mundo acredita que negócios longevos são ambientalmente corretos. Logo, se você tem um negócio que nasce ambientalmente incorreto, ele de cara está perdendo 30% do valor de mercado. E gestão ambiental, eu olho muito, até pensando em empresa, para eficiência. Por que carros elétricos vai ser o futuro? Porque é muito mais eficiente você ter um carro elétrico do que a combustão. É isso aí. Em todos os sentidos. Então, pensar na gestão ambiental também é pensar na eficiência da sua empresa, né? Eficiência operacional, etc. Então, eu acho que é muito importante. Eu achei que eu jurei que você ia falar. A gente ia falar junto, mas não. Eu acho que é A. Não sei. Eu não quero parecer muito vestindo a camisa, mas não sei. Eu acho que é um A, tá? Então, para deixar Tá. vocês... Eu sou menos... Enviesado? Exato, eu sou mais pragmático em relação ao tema. Né? Eu como carne, faço todo errado o processo, faço tudo eu sou todo errado em relação ao ambiental. Mas eu realmente acho que, cara, não tem como deixar de lado. Eu, honestamente, colocaria atrás de trabalho em equipe. Mas eu acho tem que ser bastante experiência importante. também. Eu acho que atrás de experiência do usuário também, porque no futuro, Acho que se você pensar na experiência do usuário, você vai pensar... na gestão ambiental. A correlação é muito alta. Você vai pensar na gestão ambiental. Pode ser. É um pouco ambíguo, mas eu acho que acho que os dois estão muito juntos ali. Mas pode ser que a experiência é mais importante também. Porque engloba mais coisas além Sim, de gestão além ambiental. de gestão ambiental. Então, fechou. E é isso, viva o mundo. Respeite a natureza. Design thinking.
Juliano, qual que é a definição de Design Thinking, para quem não está familiarizado? Não existe uma única definição, tá? Depende um pouco da variação de autor e de escola para escola, mas Design Thinking é um processo de design, mas muito aplicado em business para descobrimento de problema e, por fim, para você conseguir chegar numa solução plausível para aquele problema, tá? Assim, qual é a minha posição sobre o tema? De forma bastante simples. Eu acho que o processo de você sempre partir do princípio de olhar para um problema é brilhante. Não existe como você pensar em nenhuma solução uma vez que você não tenha pensado em problema. Só para empreendedor? Não. Cara, qualquer coisa que você for fazer, você tem que ter claramente qual é o problema antes para depois pensar na etapa seguinte. Contudo, Design Thinking nada mais é do que uma ferramenta. Tá? Existem ferramentas mais atualizadas, inclusive. Eu adoro Design Thinking, é uma ferramenta que a gente usa, por exemplo, mas tem as mais atualizadas, tem diferentes que não concordam exatamente com o processo que ele passa, tudo. E ele é super substituível. Se você pegar qualquer coisa e falar assim, e jogar na inteligência artificial e pedir para ele produzir para você o processo passando, ele vai passar. Né? Então, assim, preocupe-se assim, qual é a habilidade, acho que é nota A ou S derivada disso. Preocupe-se com partir de um problema. Isso é importante pra caralho, assim, nunca desconsidere essa informação. A habilidade técnica em si, Design Thinking, cara, você aprende em 5 minutos olhando no Google. Exato, eu acho que é o C mais baixo de todos, no meu ponto de vista. Eu acho que é isso, é uma ferramenta, eu acho que é super nichado, eu acho que... Tá bom. Existem outros jeitos de você partir de olhando para o problema e chegar numa solução que não é necessariamente o Design Thinking. Exato. Acho que faz sentido. Próximo tópico, empatia e escutativa. A gente falou dessa bolinha aqui o podcast inteiro quase, que são coisas que são parecidas. Mas empatia e escutativa é entre muito mais... É um pouco parecido com a experiência do usuário, mas enfim, e é um pouco parecido com o trabalho em equipe. Mas na minha opinião é mais importante que os dois. Porque eu acho que não tem como você ser bom em experiência do usuário e ser bom em trabalho de equipe se você não é bom em empatia. E é a mesma coisa para liderança, eu acho. Acho que um bom também. líder tem que ser empático e tem que ouvir. Seria, então, empatia escutativa um S baixo? Eu acho que... Acho que não. Acho que não. Eu acho não. Pensando que a gente colocou o trabalho em equipe, a liderança no A, é que tem aquela questão, né? O A, ele teoricamente não cumpre um dos fatores, né? E aí, para ser honesto, eu não sei qual é o fator que ele não está cumprindo, que a empatia não está cumprindo. Mas... Só se ela for menos relevante que os outros ali. A gente julgar ela relevante, mas muito menos que marketing, criatividade e raciocínio lógico. Tá, podemos... Moral, profissional. Não, eu botaria um S baixo. Eu acho que... considero... porque acho que o cara que não é empático, ele é tipo... É um meh. Será que tem como você ter sucesso se você não é empático? Se você... Não tem. Mas até para você que é uma pessoa que beira a psicopatia, para tranquilizar o processo, espero que ninguém na mesa seja. Curiosamente, estava discutindo hoje na terapia isso, porque talvez tenha alguns traços de psicopatia no meu perfil, isso me preocupa às vezes, mas é um processo extremamente fazível, ainda que você não tenha por si próprio, né? Então... exercitar o processo de empatia. Cara, o processo de Design Thinking, a primeira etapa dele é empatização, né? É justamente por isso. Então, ele é técnico, né? Você também pode ser tecnicamente empático, ainda que não seja natural para você. O ideal seria que fosse natural. Mas eu concordo, ela é uma habilidade tão importante que ainda que você não tenha, é importante que você exercite de forma artificial isso daí. O que me preocupa é que é muito subjetivo também, porque... Como é que você aprende a ser empático? Se um empático? sociopata for empático com outro sociopata, ele está sendo empático. Ele está se botando no lugar do outro, sentindo as mesmas dores. Mas será que são as dores válidas? Sim. São as dores socialmente interessantes? Se pá que é um A alto, então. Porque eu acho que é naquele ponto de que você não vai ser contratado por você ser empático. Mas eu acho que é uma habilidade extremamente importante. Talvez mais importante que liderança, trabalho em equipe e experiência do usuário. Por isso que eu talvez colocaria ela como habilidade-chave que você deve treinar. Sim. Você é contratado só por você ser empático? Muitas vezes, eu acho. Sério? Não é por você ser vamos empático? Vamos pensar num trabalho do dia a dia. Aí você vai no restaurante. Acho que o ideal de um garçom, de uma pessoa do restaurante, é você ser empático. Mas será que é empatia ou simpatia? Porque empatia... Você sabe a definição certinho? Empatia, pra mim, é você se colocar no lugar do outro e você meio que
sentir o que ele sente. Acho que Os simpatia é você simpatizar com ele. Não necessariamente se importar. Mas sim estar na mesma sintonia. Eu pessoalmente, quando eu vou contratar alguém na empresa, é uma habilidade que eu me preocupo, que a pessoa tem. Então em é um especial S assim, uma vez que eu trabalho com marca, eu preciso conseguir que a pessoa replique. Talvez seja uma particularidade do meu setor, né? Mas, cara, não tem como eu pensar na sua marca sem me colocar no teu lugar. Então, se for um cara brilhante, mas que não consegue fazer essa abstração de se colocar no lugar do outro, é bastante difícil trabalhar. Então é um S baixo. Então, eu acho plausível estar no bom, S baixo. tá bom. Eu tinha uma pergunta sobre parênteses. Como você... uma pergunta antes. Como que você treina gestão ambiental? Como você aprende? Vamos lá, assim. Eu acho que tem fatores técnicos e o fator técnico ele vai balizar a tua capacidade de enxergar o ambiente, tá? Gestão ambiental é uma coisa meio intangível, mas então eu vou falar mais de ESG e aí definiçãozinha do que efetivamente de gestão ambiental. Mas, assim, uma vez que você entende tecnicamente que o seu mundo não é o mundo e que o que você faz aqui, ainda que não seja no mundo, tem todo um reflexo na cadeia, isso faz com que você consiga melhor entender a gestão ambiental. Nossa, que coisa filosófica abstrata pra caralho. Não é. Então, assim, entenda mais de como o macro processo funciona. Então, entenda que a gente está dentro de um ecossistema, de maneira geral, que você vai entender melhor como tomar decisão, né? Isso é estudar gestão ambiental, né? E aí isso vai te gerando provavelmente uma percepção diferente do ambiente. De novo, eu talvez diferente do Gutila, eu não tenho nenhuma preocupação. Assim, eu não durmo à noite, eu não fico preocupado à noite porque tem alguém derrubando árvore na Amazônia. Não é uma coisa pessoalmente que me incomoda. Como empreendedor, me incomoda pra caralho, sabe? Porque é burrice a gente não estar preocupado com isso. Então tem essa questão. Exato. Não, de forma pragmática e do dia a dia. Gestão ambiental. Gerir o seu ambiente. Quando você pensa no seu quarto. Por que arrumar a cama pode ser algo importante? Por que limpar o chão do seu quarto é algo importante? Você consegue trabalhar em um ambiente, ou trabalhar, dormir, estudar, se divertir em um ambiente que seja imundo, um ambiente que não esteja bem cuidado? Então é você entender como que mudar o seu ambiente, como gerir o seu ambiente, seja pequeno, médio, grande, seja o seu quarto, seja o mundo inteiro, afeta suas habilidades sociais, suas habilidades de comércio, de negociação. Então, começar do pequeno e entender como que as suas ações e como o seu ambiente, seja o seu quarto, seja a sua cozinha, seja a sua empresa, seja o mundo inteiro, afetam sua percepção de mundo, seu dia a dia, seu cotidiano. Então, treinar gestão ambiental começa dentro do seu quarto, sabe? Dentro do seu banheiro, de você... enfim... Então, eu acho que é isso, gestão ambiental. Um livro e um vídeo no YouTube para quem quer estudar gestão ambiental? Porra. Fudeu? Não? Tempo! Não sei. Eu tenho um livro. Sapiens? Não. Para mudar o mundo, comece arrumando sua cama. Alguma coisa assim. Do exército americano. Do exército não, do Navy. Um TED do... Não, mas é o TED livro. é baseado no livro. Arrume sua cama todos os dias do McRaven. Ele é o almirante McRaven. Ele fez esse discurso um dia na formatura, salvo engano, de Harvard, falando sobre o tema. E é isso, sobre as pequenas coisas que compõem... Que mudam... Sim, são pequenas ações que mudam, de fato, o seu Se você quer mudar o mundo... Comece é isso. É um livro muito bom, assim, eu recomendo. Livro rápido, facinho de ler, exato, então eu recomendo bastante. E aí, olhando para esse aspecto mais ambiental e social do processo, tem um videozinho muito manjado que vocês acham agora aqui no YouTube, que chama Ilha das Flores. Talvez vocês tenham visto na escola, mas ele é meio antigo, ele tem algum tempo já, assim, mas ele é muito realidade, assim, ainda. Mas eu acho que dá um pouco do panorama do que é o ambiente que a gente está inserido, ainda que nós não lembremos que ele esteja dessa forma, tá? Então vai dar um bom panorama para vocês do que está rolando aí no mundo, e isso não é porque tem 20 anos o vídeo que ele mudou, tá? Mas vai ajudar vocês a balizarem. Não vai ajudar você a entender gestão ambiental de forma técnica, mas vai ajudar a entender melhor qual é o ambiente total que a gente Se precisar da forma técnica, conversem com minha mãe, ela é gestora de resíduos ambientais. Olha só, pronto. Arroba me chama no Insta. Resiliência, definição de resiliência, a habilidade de você, né?
ser pisoteado e depois levantar e falar, que maravilha, toquemos ainda a vida. Exatamente. Ah, Cara, pra mim, resiliência, não sei se eu considero mais importante que todos eu que a não gente já botaria nem colocou no aqui. S, sabia? Mas pra mim é um S, eu acho. Não. Eu acho que o cara que não é resiliente, definição do Paraná, é piá de prédio. É o cara que não sabe apanhar e voltar pra onde ele voltou, tava antes. Ele Mas volta isso, pior. É porque eu acho que resiliência, se a gente deixar lá em cima, muita gente se confunde com resistência e tentar aguentar a porrada, e às vezes não é aguentar a porrada, né? É só você tomar porrada, você se reerguer. Então eu acho que a linha é muito tênue entre você ser resiliente e você ser implicante, sabe? Então, não sei, eu não botaria no S. Eu acho que dá para estabelecer KPI para não ser implicante, ser resiliente, tá? Eu pessoalmente, por exemplo, faço isso. Então eu tento sempre a separar assim, tá? Até que ponto eu posso chegar para eu não achar que eu tô sendo retardado e segurando muito tempo na mesma coisa, e isso só não é falta de resiliência ou é resiliência demasiada. O que tem pra mim, assim, o que é muito forte, assim, cara, tá dado que a nossa geração, e colocando todos nós aqui no mesmo bloco, deve ter de 4 a 6 carreiras ao longo da vida, né? Não é trabalhos, é carreiras. A gente vai mudar completamente de carreira. De novo, eu fiz arquitetura, me formei em economia e trabalho com marketing. E dá aula. E dou aula, exato. Nunca me imaginei sendo professor. Já foi 4. Exato, sim. Então eu já gastei bem isso com 24 anos. Então isso me preocupa como que vai ser até terminar aí a trajetória de trabalho. Isso demanda uma capacidade assim, cara, parece que tudo que eu aprendi até aqui joga no lixo agora, porque a habilidade demandada nova é outra, né? A característica é outra. Pra mim, isso tá dentro de resiliência. Então, mas ao mesmo Ser tempo é bom contraditório, porque resiliência não seria você estar na primeira carreira e fazer isso até dar certo? Não, acho que não. Acho que não. Acho que não. Por isso que eu acho que o termo resiliência ele não consegue separar esses dois usos da palavra. Mas aí, se você é bom em resiliência, você consegue separar. Mas eu prefiro, se você consegue eu separar... prefiro a palavra de, sei lá, adaptação, de você... Puta, se você tá no chão, você se vira de outra maneira do que você resistir, sabe? Eu acho que a adaptação é melhor do que resiliência nesse sentido. Então é um A aqui no meio. Olha... Eu queria um S, Eu tô também chateado por ficar no A, tá? Eu não me importaria em colocar no A menos, no S menos, mas eu acho que é um S menos também. Eu realmente acho que ela tá bem... Concordo, assim, então vamos só deixar assim, deixa claro pra você que estiver vendo a tela aí solta, que é um resiliência com um grau intenso de adaptabilidade, mas é essa a definição. Sim, tem até um termo que é antifragilidade, que estaria acima de resiliência. Então, resiliência é você é bom em algo, você perde, você volta a ser bom. Antifrágil seria você ser bom, você perder e você voltar melhor. Eu acho que é muito difícil você ser antifrágil, tem até o livro, mas resiliência pra mim entra na mesma caixinha de você tomar uma porrada e você voltar ou mais forte ou igual, mas nunca pior. Mas é porque pra mim o problema é no conceito de resiliência. Às vezes é só voltar. Às vezes é só se levantar de novo. E às vezes é se levantar... Exato. Eu acho que a definição de resiliência não fala que é você voltar melhor ou igual ou... Enfim, é só voltar. É voltar igual. Porque se você pensa no conceito da árvore, se você ser resistente, é quando a árvore ela toma uma porrada e ela não mexe, ou ela vai para um lado e ela fica naquele lado. Ela está sendo resistente. Se ela for resiliente, ela vai tomar uma porrada e ela vai voltar para o mesmo lugar que ela estava antes. Se ela for antifrágil, ela vai tomar uma porrada e ela vai florescer ainda mais. Tá, se ela cai, se ela cai e ela fica lá parada, o que ela é? É uma fudida. Ela é fudida, daí. Aí ela pode... Entendeu? Eu acho o conceito de resiliência muito mal definido também. Mais um junto Não, com é um criatividade. S baixo, né? Tá bom, vamos no S baixo. Vai. Vamos no S baixo. Vocês deixaram a minha liderança no A mais, então vamos deixar a resiliência no S baixo. Tá bom. Persuasão e negociação. Eu acho que assim... Cara, é importante, assim, entenda minimamente conceitos de persuasão e negociação. De novo, é uma habilidade técnica, né? Apesar das pessoas acharem que você nasce meio assim, cara, Existem as pessoas que nascem para venda e que não nascem para venda. É uma habilidade técnica. Contudo, para mim, ela não passa de uma hard skill. Né? Eu tenho, é óbvio assim, nunca eu vou conseguir colocar uma máquina para fazer o Juliano aqui sendo persuasivo ou não, mas eu consigo fazer isso via um chatbot,
por exemplo. Então eu não sei o quanto que ela é substituível, tá? Quero inclusive ouvir o que se você for acha. para venda do seu produto, do seu serviço, eu concordo. Agora, para as relações interpessoais, daí eu discordo. Porque uma liderança também é você saber persuadir uma pessoa da maneira que seja melhor para a equipe, para a empresa. Trabalhar em equipe também é saber você negociar o que é bom, o que é ruim. Então, para mim, segue muito a linha de empatia escutativa. Empatia escutativa seria mais a defesa e persuasão e negociação seria mais o ataque, como que você se impõe. Um é como que você se defende, como que você ouve, e outro é como você se impõe, como que você bota suas opiniões para o jogo. Então, para mim, é tão importante quanto empatia escutativa, tá no mesmo nível para você ser um bom líder, para você ter um bom trabalho em equipe. Então, minha opinião é essa. Cara, eu colocaria abaixo, aqui no meio de trabalho em equipe, porque apesar de eu achar que todo líder tem que ser bom em negociação e persuasão, para mim tá dentro de liderança. Não. Eu acho que para mim empatia tá acima de liderança. Você pode ser empático sendo uma boa pessoa, não necessariamente um bom líder. Eu acho que você pode ser um bom líder, você só pode ser um bom líder se você é bom em persuasão e negociação. Exato. Que tá mais abaixo de liderança. Você só pode ser bom líder se você sabe persuadir e negociar. Mas eu não sei o quão... Como é pré-requisito. Tá pra ti, Quão é assim, pré-requisito. Entendi, tá. Tipo assim, Pra você ser uma liderança, você precisa saber isso já. você pode ser bom em persuasão e negociação, você não necessariamente precisa ser um líder. E eu acho Tá, que a habilidade entendi, de ser entendi, líder é entendi. mais valorizada Faz sentido. do que a habilidade de persuadir. Eu tenho dúvida se dá pra liderar sem persuasão e negociação, mas eu concordo. Eu acho que não. Não é óbvio pra mim responder, tá? Eu desconfio que não. Mas eu não sei, assim, eu conheço bons líderes que não são persuasivos e não negociam bem. Mas aí, por exemplo... Persuasivo eu também. concordo, mas negociar... Por exemplo, o que eu conheço, assim, eu conheço um cara que ele lidera um time até razoável, só que numa empresa que paga-se salários muito bons. Então ele naturalmente atrai um cara que ele está ali puramente sobre grana, né? A métrica é só valor financeiro. Não existe necessidade de persuasão e de negociação, né? É sobre entregáveis, né? E isso é muito mensurável. Nesse setor especialmente cabe essa questão. Eu tenho dúvida. Eu acho que eu colocaria... Persuasão, de novo, eu acho que se separaria persuasão e negociação, porque persuasão é você querer que a pessoa concorde com você, esteja, enfim, alinhado com as suas expectativas. Acho que negociar é botar mais na balança. Então, todo líder precisa botar na balança. Você vai trocar, às vezes, um resultado da empresa pela felicidade do seu colaborador? Beleza, você é um bom líder. E as métricas de negociação são muito diferentes, né? Você não precisa negociar. Tá. A gente não está falando necessariamente de dinheiro ou de fechar negócio. Então, negociação eu botaria acima, persuasão eu botaria abaixo. Eu colocaria, então, os dois juntos aqui acima de liderança. Porque acho que faz se pá que sentido. é mais útil do que você ser um bom líder, é melhor você saber persuadir Talvez se e você negociar. não estiver e não chegar em uma posição de liderança ao longo da carreira, te será cobrado persuasão e negociação mesmo assim. Sim. Então provavelmente você vai ser demandado em persuasão e negociação. Não necessariamente você será em liderança ao longo da carreira. Top. Tá. Pensamento crítico. Isso é importante pra caralho. Cara, a gente colocou aqui embaixo pensamento analítico, que era você olhar dados e saber tirar insights através disso. Pensamento crítico, pra mim, tá mais em você ter opinião própria e saber o que é certo e o que tá errado. Eu concordo. Eu acho que está muito atrelado ao que a gente conversou sobre criatividade. No mercado, talvez isso não seja algo também que te cobre. Esperam de você, mas não querem que você vá muito, sabe? Aham. Então, porque senão você começa a ser tão crítico que você não vai mais gostar da empresa, não vai mais gostar do seu trabalho, do seu chefe, vai se demitir. Eu acho que para o empreendedor é muito mais necessário do que para alguém que vai entrar no mercado. Concordo. Acho que tem muito a ver com criatividade, assim. Eu acho que a escola tenta treinar bastante pensamento crítico, até acho que a redação do Enem e coisas assim são parecidas com isso. Não sei se isso é bem sucedido, provavelmente não. Até porque você aprende a ser mais crítico com as coisas ao longo da vida. Até por isso é uma habilidade difícil de você desenvolver, assim como as outras que estão aqui no S. Tem uma delas acho que é fácil de você ficar bom. Eu colocaria talvez um S também. Né? Mas daí já acho que é abaixo de empatia escutativa, por exemplo. Porque para você ter um bom pensamento crítico, você tem que se colocar no lugar do outro. Pode ser. Ou da situação. Não, será? A gente entra numa... Não, para você conseguir analisar criticamente todos os pontos de vista de uma situação, você pode discordar do outro, mas você tem que pelo menos entender o outro, sabe? Tá.
Pra botar Entendi. na balança. Você tem que ter mais raciocínio lógico do que eu pensamento concordo. crítico. Eu concordo. Acho que sim. Eu concordo. E é mais importante que a resiliência Perfeito. por conta de demanda, talvez. Tá ótimo, aí tá perfeito. Eu acho que aqui tá no lugar ideal. Pode ser. Eu tenho até dúvida se não é mais do que empatia, tá? E escutativa. Mas eu concordo. Cara, na prática, assim, se você não tiver pensamento crítico, você tá fudido. Você é idiota. Você não é ninguém. É isso, porque, em especial, numa era onde a produção de conteúdo, ela beira o infinito, né? Então a gente consegue produzir conteúdo infinitamente. Se você não tiver capacidade de criticar o que você tá vendo e o que você tá ouvindo, ferrou, assim, mesmo. Então é mega importante. Concordo muito, assim, não é valorizado. É valorizado até o ponto, até o degrau tal, mas eu acho que cada vez mais isso vai ficar evidente. Eu acho que você tem que ser crítico até com as suas próprias coisas, tipo, com as coisas que você faz. Se você não é crítico sobre o quão bom o teu trabalho tá, o quão gostoso o teu produto que você entrega, o teu serviço, provavelmente aquilo não vai pra frente. E aí entra muito junto com resiliência. Se você não for resiliente, você não vai ir atrás de melhorar. Se você não tiver o pensamento crítico, você não vai saber analisar se tá bom ou se tá ruim. Se você não for crítico, você vai delegar para alguém ser crítico por você. Eu acho que é essa a questão. É tal como tomada de decisão ou avaliação de alguma coisa. Cara, quando você recebe informação de um cara que defende o lado A e você não questiona por que tem alguém que defende o lado B, você está delegando para o cara do lado A ser crítico por você. É isso. Boa. Calma, mas... Desculpa. Não, eu concordo de tudo. E pensando nesse cenário, eu até deixaria marketing e criação de conteúdo depois de pensamento crítico. Tipo, desceria 2. Desceria 2 em marketing? Se pá que sim, né? O que vocês acham? Não sei. Porque se você tem esse pensamento crítico, você... Cara, não necessariamente você precisa ser empático para você ser bom em marketing. Acho que você precisa ter um mínimo de empatia. Talvez marketing é mais valorizado no mercado. Você botar também no lugar do cliente para saber como que ele olha pro produto, sabe? Pode ser. De forma genuína ou não. É só sobre você ter capacidade de colocar. De colocar isso. É isso. Eu concordo. A minha dúvida é assim, de novo, cada vez mais o quanto que a gente vai ter tudo sendo oferecido e quem vai ganhar o jogo é o cara que sabe vender bem o que ele tá fazendo. E não vender bem assim, não é vender qualquer coisa para qualquer pessoa, mas é conseguir entregar para quem realmente está procurando aquilo. Mas ok, eu acho plausível ficar nessa distribuição. Tá bom. Próximo. Faz sentido. Blockchain e cripto. Eu nunca investi. Sei que o Juliano, vocês dois aí investem em cripto, investiram em cripto alguma vez na vida? Quem não, né? Perdeu algum dinheiro. Meu ponto de vista, eu posso estar completamente errado. Da mesma forma que você tem que ser educado financeiramente e saber como que funciona um cartão de crédito, que eu acho que é uma puta de uma habilidade que é necessária, eu acho que a gente tem que olhar para o futuro pensando no blockchain e cripto. Então, da mesma maneira que ensinaram pra gente que se você dá uma moeda, sei lá, uma nota de R$20 para a moça da cantina, você tem que saber quanto que você vai receber de volta, ou como que funciona essa transação, você vai ter que aprender como funciona a transação nesse modelo. Criptomoeda. Então, você acha eu acho que... é futuro? Eu sou esperançoso. Não sei como, mas eu sou esperançoso. Então, eu acho que todas as transações... eu acho que entender blockchain e cripto é entender as transações do futuro. Transações de maneira geral. Transação de contratos, enfim. Então, eu acho muito importante. Aqui. Eu botaria um abaixo. Eu não sei se é um A, porque eu não sei... que no mercado de trabalho, no mercado. não sei o quão relevante isso é. Tá bom. Eu acho que ela é mais interdisciplinar para a vida do que pode ser, em si pro trabalho. Então, talvez eu até colocaria ela mais baixa aqui. Talvez aqui... É a mesma lógica, talvez, de cybersecurity, então... pode ser. Porque ela serve pra vida, eu acho que você precisa entender como funciona. É isso. Até porque se isso for o futuro, isso vai ser valorizado cada vez mais. Mas eu não vejo ela sendo mais importante que o resto que tá aqui em cima. E tem uma questão aí, assim, por exemplo, uma vez que você entenda... Sei lá, eu quero começar a investir. Eu não preciso entender o modelo de operação de uma debênture ou de um FDIC para eu investir neles. Eu preciso entender minimamente o racional para conseguir fazer. Minha dúvida é... investimento, a gente não tá falando de investimento. Mas, por exemplo, assim, eu acho que o ponto que você trouxe é sobre o quanto que isso vai impactar no cotidiano das pessoas, né? O quanto que vai impactar no transacional padrão e tudo mais. Aí a minha dúvida é, o que a gente está chamando aqui de entender sobre blockchain e cripto, quão técnico eu tenho que ser no tema para puramente saber jogar ali o jogo sem ser passado a perna... Assim, quanto que eu tenho que entender do business de adquirência para passar meu cartão de crédito no restaurante? Acho que é isso. É entender o básico. Entender que
não necessariamente adquirência, acho que é um nível maior. É saber que o cartão de crédito, você está emprestando dinheiro, o banco está te emprestando. É tipo noção básica de transação financeira. E eu acho que é um nível além porque não é só financeira. É saber que quando você está alugando um apartamento de uma pessoa, enfim... Perfeito. Esse tipo Perfeito. de transação. Então tá bem aí. Concordo. Vocês discordam do lugar? Não. Então, resolução de problemas. Cara, eu acho que esse aqui... Talvez ele é uma junção de várias coisas também. Mas se a gente vai comparar ele com o Design Thinking, ele é a habilidade do Design Thinking. Se o Design Thinking em si é você saber mexer no framework, acho que a resolução de problemas é você realmente saber não só mexer no framework, mas saber aplicar isso sem o framework. Cara, eu acho que é o mais importante de todos, sinceramente. Pro mercado de trabalho. É isso que eu ia falar. Na verdade, assim, eu englobo todos os outros dentro dele e pra ser honesto, assim, eu só ganhei algum dinheiro na vida porque me pagaram por resolução de problemas. É isso, assim. Eu acho que, ok, eu entendo que você sabe resolver minimamente o que aparecer de novo. O ponto é, a gente não sabe quais vão ser os problemas do futuro, né? Ou quais vão ser os problemas de amanhã. Então, se eu te contrato para resolver o problema tal, às vezes eu errei o mapeamento do problema. Então, eu preciso puramente que você seja um bom resolutor de problemas. Porque, tem creators, tem TikTokers, YouTubers, etc., que resolvem problemas de maneira lógica, usando raciocínio lógico. Tem gente que ganha grana resolvendo problemas de forma criativa, que às vezes a dancinha não tem muita lógica, mas é criativo. Você está resolvendo um problema, seja entretenimento, seja, sei lá, ensinar alguma coisa. Então, eu acho que tudo chega no objetivo final, que é resolver um problema. Justo. Inclusive negociar, liderar. Então tá aí. Esse foi fácil pra mim. Então tá aí. Pra mim é mais importante. E a aprendizagem ativa? Muito mais do que resiliência pra mim, por exemplo. Ficou puta. Não, porque tá muito relacionado. Tipo, você aprende... pra mim tem muito a ver com o que a gente acabou de falar. De Resolução antifragilidade. de antifragilidade. Então, você aprender com erro, você querer saber e aprender a aprender também. Então, cara, pra ser honesto, pra mim ela tá no segundo lugar. Porque, assim, tem uma questão. Se o que a gente falou aqui foi um monte de groselha e a gente errou tudo isso, certamente o que você vai ter que fazer é aprender coisa nova e resolver problema novo. Então, eu não vou precisar de raciocínio lógico porque vai ter uma inteligência que faz isso melhor por mim, ou a gente vai delegar a criatividade para alguma ferramenta, mas resolver problema vai ter que continuar tendo, e você vai ter que aprender coisa nova, porque serão as coisas novas que resolverão os novos problemas. Será que você não vai ter que aprender novas formas de resolver problemas e por conta disso a aprendizagem ativa é mais importante que resolução de problemas em si? Não, acho Se a forma de resolver problemas mudar? Então, eu acho que a aprendizagem ativa é o meio, não é o fim. O fim é resolver o problema. Qual que é o meio? É aprendendo coisas novas. E por isso que eu acho que é menos que raciocínio lógico. Porque eu acho que se você entende a lógica das coisas, você entende, então eu vou aprender de forma ativa, sei lá, pelo YouTube. Não, eu vou entrar em contato com uma pessoa. Eu entendo qual que é a lógica desse ambiente para entender como aprender. Não sei, eu gosto desse raciocínio, mas eu não... Eu tô contigo, Matheus. Eu também fico... Eu gosto, mas eu não sei se eu concordo. O raciocínio lógico faz sentido, mas no final do dia é sobre aprendizagem ativa, né? Não, mas aprender a ter raciocínio lógico pra... Você vai aprender... legal, você é muito... Beleza, você tem uma aprendizagem super ativa, mas você vai ler um livro científico de 1200? Você precisa ter a lógica de ir no lugar certo da aprendizagem. Senão não vai adiantar nada você aprender algo novo que às vezes já está ultrapassado, ou que não é o mais importante. Compreendi. Mas isso não é aprendizagem. Uma vez, eu acho que o cara que tem aprendizagem ativa, ele supera esse processo. Entendeu? O cara não vai ler o livro de 1200. Ou ele vai ser o primeiro, ele vai ler primeiro, depois ele vai falar, não faz mais sentido, porque eu sou ativamente um aluno, né? Já está obsoleto esse conhecimento, deixa eu procurar um novo. Isso não é uma... que tem uma questão, né? Raciocínio lógico eu tenho a impressão que o raciocínio lógico é uma coisa intrínseca e a habilidade ativa é uma coisa que você põe pra fora, né? Que você fica exercitando aprender o tempo todo, não é uma habilidade efetivamente. É porque eu acho que assim, a pessoa ela só vai querer aprender ativamente se ela entender a lógica de como as coisas funcionam. Senão o cara não vai querer, não vai ter um aprendizado ativo. Se ele entender que para aprender, sei lá, novas tecnologias, a lógica por trás de todo um novo sistema, ele precisa ter aprendizagem ativa. Eu acho que, enfim, aprendizagem ativa para mim é só pulão para cá. Se pá que eu concordo. Eu não sei se eu gostei.
Talvez eu concordei, eu inverti, acho que eu concordei mais do que eu gostei, porque eu gosto muito do conceito de aprendizagem ativa. Tem até a frase do Alvin Toffler, que é os analfabetos do século XXI não vão ser... Esqueci a frase. Você adora essa frase. Ela é tão da boa ponta que da língua. esqueceu. Lembrei agora há pouco. O Alvin Toffler falava que os analfabetos do século XXI não serão os que não sabem ler ou escrever, mas os que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Exato, Então, tem uma lógica. Você tem que aprender, desaprender e reaprender. Se você não compreende essa lógica, você não vai aprender, você não vai querer aprender. Mas isso não é raciocínio lógico. Agora você sabe o framework. Não é mais, eu não precisei ter o raciocínio lógico de compreender que eu tenho que aprender, desaprender e reaprender. Eu sei o framework e agora eu fico aprendendo, desaprendendo e reaprendendo. Então, o raciocínio lógico é mais importante. É isso, 2 contra 1. Vamos nessa. Vamos deixar eu ele por tô enquanto. superado aqui hoje. Realidade virtual e aumentada. Não sei acho que é... Não sei se hoje é tão importante assim. Eu acho que vai ser cada vez mais importante a partir de hoje. E ao mesmo tempo eu acho que ela é nichada talvez para alguma coisa. Não, eu acho que a lógica daí é a mesma lógica de você ter que aprender sobre como mexer no computador, sabe? Então, pra mim, tá muito em relação a você entender que vai ser o novo ambiente. O seu novo celular vai ser isso, sabe? Então, eu acho que tem até uma lógica parecida com gestão ambiental, inteligência artificial. Vai ser algo pontual, como inteligência... É bem parecido com a alfabetização e inteligência artificial. Em um momento, você vai precisar aprender tudo sobre esse mundo. Que o seu celular... De novo, você não foi alfabetizado a mexer no seu celular. Mas acho que a realidade virtual e aumentada vai fazer parte do nosso cotidiano. Acho que agora, com o lançamento da Apple, vai ser, de novo, uma mudança no paradigma. E acho que vai ser assim, vai ser a nossa vida. Sim, ela vai assim ser sempre... como a gente está no... Pensando em durabilidade... Se tivesse aqui, mexer em celular, onde você botaria? Sabe? É isso aí. Então, acho que é um azão. Um azão. A ali, gestão ambiental. Eu não sei se é mais importante que pensamento analítico. Eu também acho que tá no B. Eu Pensando tá assim, no nos B. critérios que a gente seguiu nas demais decisões. Eu concordo com tudo que você falou, mas pensando nas demais decisões, é isso, é uma coisa quase que vai ser cada vez mais nativa. E tudo mais. Eu só tenho um disclaimer importante para fazer, em especial, porque provavelmente quem tá escutando a gente tem menos de 20 anos ou algo tangente a isso, né? Não acha que porque você é nativo de uma determinada tecnologia, você é nativo de todas. Exato. Né? Então tem uma questão assim, a gente está tratando de forma mais simples a realidade virtual ou aumentada aqui, mas, cara, tem uma curva de aprendizado. Nós que não somos nativos disso, teremos que passar por um processo de curva de aprendizado. Né? Tal como assim, eu que comecei a usar o Facebook, tenho dificuldade de interação com o TikTok. Né? E pra galera mais jovem, tem uma super tranquilidade de interagir. Um teste muito legal. Pede pro seu pai mexer no Discord. O cara vai ficar perdidinho. Perdidinho. Sim. E não é porque seu pai tem menos habilidade que você, é puramente que não é natural, né? E não ache porque você sabe mexer, você é um gênio que qualquer coisa que jogar na mão, você vai conseguir mexer. Talvez você apanhe tanto com o óculos da Apple que saiu agora, do que seu pai tá apanhando com o Discord, mesmo seu pai sendo 30 anos mais velho que você. Justo. Então tá bem aí nesse meio. Eu acho que Tá. Eu botaria acima do analítico, mas tudo bem. tá nesse meio. Por fim, inteligência emocional. Desenvolva o termo, porque também acho que ele pode ser meio filosófico. Inteligência não é o mais certo de todos, mas é o que a galera mais conhece, é o que é mais disseminado. Talvez eu entre mais em gestão emocional do que Eu acho que é mais inteligência. importante que resiliência nesse sentido. Eu acho que é. Você é muito mais de você não... De você... Por exemplo, resiliência é você saber levantar depois de levar porrada, depois de cair. Beleza. Mas você entender o que você está sentindo e como você vai levantar, em qual tempo você vai levantar, com qual pensamento, é muito mais importante do que você levantar, às vezes. Concordo. Nesse aspecto, nem vejo um Cara, problema em dar o downgrade na resiliência, tá? Eu Pro concordo, eu BSA, acho que né? ela tá... Eu também pensei nisso. Porque Vamos, time! É isso. Eu concordo. Eu acho a resiliência importante pra caralho, mas nesses moldes Então, que a vamos. inteligência emocional engloba. Então, cara, eu colocaria logo aqui no meio de aprendizagem ativa e criatividade. É Porque se inteligência é algo que você vai ter que aprender,
envolve você ser um aprendiz ativo para você pesquisar sobre inteligência emocional e resolver entender sobre esse assunto. Se você não tem interesse, você não vai querer aprender. E também acho que é mais importante do que criatividade, porque para você saber que você é criativo, você precisa, né, ter inteligência emocional para isso, eu acho. E cumprindo o meu objetivo da conversa de hoje, resiliência vai ser o primeiro do Azinho. Cara, eu acho que tá bem justo isso aqui. Tem alguma coisa que vocês mudariam? Eu deixo a minha preocupação para você que tá ouvindo a gente sobre liderança estar ali, tá? Mas é só uma preocupação, né? Realmente só opiniãozismo aqui minha. Você subiria? Eu não subiria, mas eu acho que cada vez mais... Você vai ser líder de um robô? Você vai liderar uma tropa de robô? Eu tenho a impressão que quando eu elogio o ChatGPT, ele fica mais feliz e me entrega coisas melhores. Você é daqueles que se preocupam em dar bom dia, boa tarde, boa noite pro tipo, chat, obrigado. Vai que um dia as máquinas vão contra você e tá lá no histórico. Vocês serão escravizados e eu não, que fique claro. Beleza. Eu acho que o que a gente tentou montar aqui é um pouco da nossa opinião, mas é um pouco do que a gente também acha que faz sentido. Então, para você que tá assistindo, você quer desenvolver algumas dessas habilidades, saiba que as habilidades do S são mais difíceis de você compreender. A única hard skill que está aqui no S é o marketing. Então, se você vai pensar em hard skills, marketing talvez é um bom ponto para você começar. Ou as que estão no A também, tem algumas hard skills aqui, como negociação, persuasão, aprender sobre gestão ambiental, experiência do usuário, inteligência artificial. São alguns tópicos aí que é mais, assim, direcionado para um certo ponto. Apesar de people skills ser um pouco mais subjetivo, também é algo que você deveria aprender, porque é tão difícil quanto, se não até mais difícil. E eu espero que você tenha um norte agora a partir disso. Queria agradecer aos nossos convidados, Arthur e Juliano. Estudo em tecnologia. Obrigado por ter vindo aqui. Vocês querem divulgar aí se tem alguma mensagem final para passar para a galera aí? Uma última frase. Divulgar as redes. Divulgar as redes. Não sei se vocês não têm redes, né? LinkedIn, TikTok. Eu sabia que eu sou TikToker? Eu já tenho mais de 100 mil visualizações em um vídeo. Uau! Mas, gente, tudo Arthur Gutilla, ARTHURGUTTILLA. É complicado, eu sei. Vai estar aparecendo, você não precisava falar. Clica Esse aqui. é o cara de tech. Faltou um pouco de criação de conteúdo na minha vida. Tá bom. O cara E de é tech isso. cria conteúdo e o cara que desenvolve conteúdo não cria conteúdo. Pois é, tem uma grande questão assim. Se quiserem me seguir no Instagram, fiquem super à vontade, mandem mensagem pra gente trocar ideia. Juliano Marquezine. Eu tenho uma grande questão, odeio publicar conteúdo, apesar de trabalhar com isso. Pra mim, rede social é puramente ferramenta de estudo. Então, gosto muito, mas topo aí pra gente conversar. E tem uma frase que eu gosto muito, sempre falo pro Matheus, mas é que assim, provavelmente você não é um gênio, possivelmente você é um idiota. Então, só tome cuidado com essa questão. Vai ter que sentar a bunda e estudar, não tem muito como fugir. Então estamos aí todos submetidos a esse processo. Tá bom. Aí fiquem felizes com só 2, 4, 6, 8 habilidades selecionadas no nível S. Então tem pouca coisa pra gente desenvolver. Com certeza eu iria atrás de TEDs, livros, artigos, sites, pessoas que são boas ou que você considera relevante dentro disso aqui. Se você der um Google em qualquer uma dessas, você vai encontrar materiais a mais para você estudar. E eu acho que é mais escolher o que tem mais a ver contigo, com os seus objetivos e o que você está disposto a aprender agora que você vai gostar. Isso que vocês falaram agora até me deu a ideia de botar mais uma ali em S, daí você edita. Pra mim é um S bem alto ali. Se inscrever nesse canal. Então, like. Não, mas algo como mais ou menos sonhar grande, ou ter um objetivo de vida, ou definir um Metas e objetivo. planejamentos. Uma meta, assim, porque. Bril. Pode ser. Se você não sabe para onde você vai chegar, né? Como um dos meus filmes favoritos, Alice. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve, né? Tá Então bom. eu também botaria um Szão ali de ter objetivos e, baseado no seu objetivo, escolher quais habilidades fazem sentido para você. Esse horário começa a maconheiragem, filosofia. Não é? Se vocês quiserem ver uma parte 2 desse episódio, acho que tem várias habilidades que a gente poderia ter falado, porque a gente não colocou aqui. Coragem, vontade, não sei que outros que vocês pensaram aqui também, mas deve ter outros que a gente citou aí no meio. Vendas, talvez. Comunicação efetiva. Falar inglês, uma habilidade do futuro, quem sabe? Ou não. Ou não. Inteligência artificial, já sabe ali, ó, traduz. Se vocês quiserem ver essa parte 2, citem outras habilidades ou citem que vocês querem ver, se vocês quiserem ver os dois aqui de novo também. No mais, se inscreva nesse canal, ative o sininho, vai ter mais vídeos desse em breve, deixe seu gostei e a gente se vê na próxima. Valeu! Big Valeu, beijo. valeu!